Olá, eu sou o Anderson Oliveira. Nesta aula eu vou lhe ensinar a baixar e utilizar o programa AppInfo com noções básicas e principais funções. Este programa será utilizado em várias atividades do módulo de estudos epidemiológicos. Com o Google aberto, você vai procurar por AppInfo. A primeira opção que vai aparecer, você já pode clicar. E aqui nesta tela, você vai clicar em mais e vai escolher fazer o download do instalador. Essa é a versão que você vai baixar. Ele vai estar aqui diretamente no seu Windows Explorer. Você clica duas vezes aqui sobre o aplicativo e clica em Next. Você deu OK, ele já instalou. Pronto. Apenas isso para fazer a instalação do AppInfo. Após instalado o programa, será criado um atalho diretamente na sua área de trabalho. Você vai clicar duas vezes sobre esse atalho e essa é a tela principal do AppInfo. O AppInfo é um conjunto de softwares, então você vai ter aqui um software para criar formulários, que é o Create Forms, um software para entrar os dados depois de criado o formulário, e o software de análise, esses aqui são usados. O StatCalc é um conjunto de ferramentas para fazer cálculos direto, e o Create Maps é para você gerar mapas e tal. Mas aqui eu vou trabalhar especificamente com o Visual Dashboard, porque nós vamos fazer análise, então, para poder entender como que o programa funciona. Agora, de forma bem objetiva, vamos imaginar que aconteceu um surto numa igreja em que as pessoas consumiram os alimentos, ficaram com diarreia, passaram mal. Então você vai para lá para poder investigar. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Criar um formulário. Então aqui eu vou abrir o exemplo de um formulário para que você possa entender como funciona isso. Eu vou usar o formulário Sample, aqui o projeto Sample, e dentro desse projeto eu vou procurar o banco de dados, o formulário do Oswego, que é... Aqui a gente pode observar a estrutura do banco desse formulário. É como se eu estivesse criando uma estrutura para eu poder entrar os dados. Então aqui eu tenho o ID, o código, o nome da pessoa, idade, sexo, se ficou doente ou não doente. E aí a pessoa vai preencher, você vai colher, vai entrevistar as pessoas, né, com tablet ou no papel, e depois vai digitar esses dados aqui na função Enter Data, que é o outro programa. Aqui no Enter Data, a gente vai visualizar a estrutura desse formulário como se fosse um prontuário eletrônico. Então eu tenho aqui um exemplo, né? Aqui eu posso navegar por este formulário. Aqui eu estou no formulário, no registro número 1. Se eu quiser ir passando aqui para o registro número 2, número 3 e assim sucessivamente. Então eu tenho aqui as informações do que a pessoa comeu, o que ela bebeu, o que ela comeu de sobremesa. Então nós vamos fazer agora a análise desse banco de dados para poder entender um pouco como funciona. Agora que nós criamos um formulário, entramos o dado, a gente vai analisar o dado daquele surto que aconteceu na igreja. O que a gente vai fazer é clicar aqui nessa seta dentro do Visual Dashboard. E aqui, ó, no AppInfo 7, eu deixo do jeito que está, vou clicar aqui nessa tecla no Browse. Vou aqui embaixo no Sample, na letra S. Vou clicar nele como eu fiz da outra vez e vou procurar pelo banco de dados Oswego, que é aquele que nós coletamos as informações. Agora já está carregado, eu vejo aqui em cima que está dentro do projeto Sample, a base do Oswego, e aqui eu tenho o número de registro, ou seja, quantas linhas eu tenho, quantas pessoas eu entrevistei. Se eu quiser visualizar o banco de dados, eu clico aqui nessa opção e vou clicar em Data. Aí eu visualizo o banco de dados como se fosse uma planilha no Excel, onde cada linha é uma pessoa, cada coluna é um campo.
E eu posso também visualizar o dicionário de dados, ou seja, aquelas variáveis que existem no meu banco de dados. Agora nós vamos para a função de análise, que é muito simples. Eu clico com o botão direito do mouse e agora eu venho aqui, ó, adicionar análise gadget. Então eu quero agora ver quantas pessoas, eu quero ver a frequência das pessoas que estavam naquele jantar por sexo. Quantos são homens e quantos são mulheres. Basta clicar aqui em sexo e pronto. Eu visualizo a frequência por sexo. E assim sucessivamente. Eu posso vir aqui e fazer, por exemplo, saber quem ficou doente. Então aqui na exposição eu quero saber quem comeu bolo ficou doente ou não. Olha só, nessa análise eu posso visualizar que 27 pessoas comeram bolo e ficaram doentes. 13 não ficaram doentes e comeram bolo. No total, quantas pessoas comeram bolo? 40 pessoas. O bolo, ele está relacionado com o fato de ficar doente? Sim ou não? É muito simples. Então agora você instala para que a gente possa dar continuidade com os estudos.